Fala galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 10. Aquele seu compilado de notícias, tudo o que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. A nossa semana ela foi relativamente agitada, tivemos as questões dos rumores do Aaron Rodgers, que começaram a pipocar durante o draft, tivemos a lesão do Ja'Wuan James, e também tivemos algumas questões procedimentais em relação a jogadores não draftados que assinaram contratos e jogadores também que acabaram sendo dispensados. Então vamos lá, galera. Tudo começa na segunda-feira, dia 3 de maio. O Zach Stevens, inclusive Zach Stevens bateu um papo com a gente, muito interessante no nosso Mile High Brasil Talk. Então, quem ainda não assistiu, aproveitem, assistem após esse vídeo. Tá muito bacana, muita informação legal de um dos melhores setoristas que cobrem o Denver Broncos. Então vamos lá. O Zach Stevens ele reportou que o jogador que os Broncos estavam interessados em voltar para o primeiro round, como falou o George Paton, para pegar era o edge Jaelan Phillips. O Paton disse na sexta que ele precisava que esse atleta caísse lá pela escolha 20, para os Broncos poderem fazer o movimento de voltar à primeira rodada para escolhê-lo. Só que ele saiu na escolha 18 para o Miami Dolphins. O Mike Lees ele fez um tweet bem interessante trazendo os valores de contratos de alguns jogadores não draftados que foram assinados pelos Broncos e destacou que o dinheiro fala, já que 3 deles tiveram garantias bem consideráveis. São eles Andre Mincy, outside linebacker, teve um bônus de 15 mil de assinatura e 70 mil de salário, totalizando 85 mil dólares totalmente garantido. Nolan Laufenberg, offensive guard, 10 mil dólares de bônus de assinatura e 15 mil dólares de salário, totalizando 25 mil dólares totalmente garantido. E Curtis Robinson, inside linebacker, 10 mil dólares de bônus de assinatura e 30 mil dólares de salários, totalizando assim 40 mil dólares totalmente garantidos. Então, dado a esses valores que foram pagos para esses jogadores, nesses contratos firmados, é bem provável que eles estejam no practice squad dos Broncos, porque são valores relativamente altos para jogadores que não foram draftados e aí foram assinados como agentes livres, jogadores não draftados. Também é importante destacar uma reportagem bem legal feita pelo Pro Football Talk, no qual eles destacam o nosso General Manager George Paton, e eles falam que foi o General Manager que teve a performance mais impressionante do draft de 2021, onde eles colocam um dos pontos chave para isso, a coletiva que ele deu após o fim do draft, no qual ele ficou por 7 minutos e 34 segundos nomeando as 31 pessoas que o ajudaram a draftar a forte classe de calouros nossa, liderada pelo Patrick Surtain II. Foi um ato de muito respeito e elegância por parte do Paton, em relação a todo o seu staff, que contribuiu muito para o ótimo draft feito pelo Denver Broncos. Então, assim, muito interessante esse reporte do Zach Stevens, o jogador que a gente tinha interesse de voltar era o Jaelan Phillips, um ótimo edge, acabou saindo para Miami, ficou em casa, de jogar pelo Miami Hurricanes, e agora vai jogar pelos Dolphins. E também bem legal essa avaliação do George Paton, eu achei bem legal, eu particularmente nunca tinha visto nenhum general manager fazer esse movimento que ele fez, de nomear todos os scouts, todas as pessoas que estavam envolvidas na questão do draft. Muito legal, muito interessante mesmo. Ele mostra ser um cara diferenciado, um cara preparado para o cargo, então, e que aparentemente tem muito já respeito por todo o staff, todo o front office ali, se a gente for dar uma olhada nos vídeos, tudo. E a assinatura dos jogadores não draftados, a gente espera que algum deles se torne, como é rotina no nosso time, a gente sempre consiga descobrir algum jogador ali não draftado que possa futuramente fazer parte do nosso plantel, o nosso 53, para a gente poder extrair o melhor potencial desses atletas. Aí depois, no mesmo dia, nós tivemos uma informação por parte do Mike Lees e do Zach Stevens que os Broncos dispensaram o backup quarterback Jeff Driscoll, liberando assim 2,5 milhões de dólares no cap space. O Zach Stevens também reportou que o Broncos contratou o tight end Eric Saubert, que pode ser aquele tight end bloqueador que os Broncos estavam procurando e não conseguiu draftar. Ele traz profundidade para esta posição.
Ele foi uma escolha de 5ª rodada em 2017, tem 5 jogos iniciados e jogou em 40 jogos, mais recentemente com o Jacksonville Jaguars. O Mike Leach também reportou que os Broncos notificaram o fullback running back Jeremy Cox, que ele será dispensado, e ele jogou 7 jogos ano passado pelos Broncos, sendo um deles como fullback. Então, já era esperado o corte do Draft Driscoll, porque ele liberava um valor razoável, né? E porque nós assinamos com Teddy Bridgewater. Então não teria por que ficarmos com Drew Lock, Teddy Bridgewater, Jeff Driscoll, Brett Rypien, né? Então já era esperado esse movimento. E assinar com tight end bloqueador também era esperado, porque o próprio George Paton, quando acabou o draft, falou que ele tentou buscar esse tight end bloqueador, só que não deu certo, né? O board não caiu como eles esperavam. Até assinamos com um tight end não draftado, mas esse movimento de buscar um tight end que faz bloqueios é muito interessante. E se você for ver os números dele, ele tem números mesmo que ele praticamente funciona para fazer bloqueios. E também os outros cortes, né? O próprio corte do Jeremy Cox, eu acho que é algo de questão de movimentação de roster, que é natural nos times. E aí tivemos a continuação dos boatos do Aaron Rodgers, onde o Zach Stevens reportou que o jornalista Rich Eisen disse em seu programa sobre Rodgers assim: eles têm as armas, eles têm o lugar, a vaga, e ele não se importa que é na divisão de Mahomes. Ele adoraria pessoalmente bater Patrick Mahomes. Ele adoraria mandar Mahomes todo ano para o Wild Card. E aí eu até coloquei esse meme aqui do filme dos Vingadores, onde a gente fala, existe o personagem que fala, não faça isso, não me dê esperança. Porque é tudo que nós, torcedores do Denver Broncos, estamos torcendo e querendo. Não vemos a hora de chegar o dia 2 de junho, que é quando o contrato do Aaron Rodgers pesa menos para o cap dos Packers. Não vemos a hora de chegar essa data e temos uma boa notícia que o Denver Broncos trocou por Aaron Rodgers. Quem sabe, né? Esses boatos, eles começaram e surgiram com muita força no dia do draft, né? O próprio Zach Stevens, assim, dando um spoiler para vocês, mas assistam, ele falou que ele acha que essas questões do boato do Aaron Rodgers, essas informações do Aaron Rodgers pesaram na questão do Broncos não escolher um quarterback. E também esses boatos continuam, esses rumores continuam a semana toda. Então, acho que onde tem fumaça pode ter fogo. Vamos torcer para isso. Aí vamos para a terça-feira. A nossa terça-feira, ela começou onde eu vou destacar uma entrevista muito interessante feita pelo Mike Leach, né, do Nine News, com o nosso General Manager George Paton. Eu vou destacar alguns pontos dessa entrevista bem legal, onde ele fala assim: você se coloca em problemas quando você dá um reach por necessidade, porque muitas vezes, em 1 ano ou 2 anos, você terá que substituir aquele jogador, de qualquer forma. Só pegue o melhor jogador que pode fazer parte do seu time e produzir com o seu time, e que estará aqui por um tempo. Esta é a nossa filosofia. Nós tentaremos pegar o melhor jogador dentro da razão. Eu também trago um trecho da reportagem onde é destacada a filosofia de draftar o melhor jogador disponível sendo aplicada durante todo o draft. A filosofia de melhor jogador disponível ela foi ampliada ainda mais no final do draft. Os Broncos pegaram não somente um safety, o Caden Stearns, mas 2 no 5º round. A gente já tinha pego o Caden Stearns e pegamos o Jamar Johnson. Existia uma necessidade de um safety para ser backup do Kareem? Sim, mas 2. Então, com a primeira escolha do 7º round, quem que o Broncos pegou? Um cornerback, Kerry Vincent Jr. Também não era uma necessidade, mas era pelo valor posicional, ou seja, o melhor jogador disponível, o mais alto do board, né? Mas quando você permanece com o seu board, como eles dizem, e defensive backs estão ranqueados mais alto que edge rushers ou offensive tackles, você pega o defensive back. Então, esse é um trecho da reportagem onde se destaca essa predileção, a forma de trabalhar do George Paton e dos Broncos em seguir o board, ou seja, de sempre buscar o melhor jogador que está disponível, mais alto no seu board, e você não ir por necessidade, não dar um reach por necessidade, como falou o próprio George Paton. E aí temos uma declaração do Paton bem interessante, onde ele fala: dia 3 do draft, o board meio que nos colocou na direção de jogadores da secundária que draftamos.
A reportagem ainda trouxe uma declaração do Vic Fangio, em entrevista fornecida para o próprio Nine News, onde ele falou o seguinte: existia uma grande separação entre aqueles 4 caras da secundária quando nós o pegamos e o que tinha depois. E a filosofia do George, ele permaneceu com ela, que era draftar os melhores jogadores. Né? Também destaca um trecho no qual o Peyton fala sobre a escolha do Javonte Williams, né? O Javonte Williams. Ele é um running back de 3 downs. Ele é muito poderoso. Ele tem velocidade para percorrer a distância. O fato sobre ele é muito difícil de dar tackle. Se você assisti-lo, você verá que eles tiveram muito trabalho para dar tackles nele, porque ele é muito físico, ele quebra muitos tackles. Ele é evasivo no campo aberto, ele pode proteger o passe e pegar a bola fora do backfield. Então sentimos que ele é um running back de 3 downs, que vai adicionar para a sala de running backs. Eu continuarei falando de competição, mas a gente queria mais competição na sala de running backs, e com Melvin Gordon, Mike Boone e Javonte Williams, acredito que a gente tem um grupo tão bom quanto qualquer na liga. E a reportagem ainda traz a avaliação do George Paton sobre, né, o seu trabalho no draft. Eu acho que fizemos um bom trabalho de trazer jogadores de futebol de qualidade e alto caráter. Permanecemos com o nosso board. Subimos, descemos um pouco. O board caiu do nosso jeito algumas vezes, outras vezes não, o que é típico do draft. Nós sentimos muito bem com os jogadores que adquirimos. Eu acho que melhoramos muitas posições. Eu acho que somos um time melhor. Até que ponto teremos que deixar acontecer? Então é bem legal essa reportagem, porque a gente tem claramente a filosofia do George Paton, como ele já tinha falado várias vezes, de draftar o melhor jogador que está disponível, aquele que está mais alto no board dele, não dar reach por necessidade. E ele explica por quê. Porque se você dá um reach por necessidade, pode ser que em 1, 2 anos aquele jogador tenha que ser substituído. Se você pega um jogador com alto potencial, você pode o quê? Desenvolvê-lo e ele vai ficar bastante tempo no seu time. Então, muito interessante essa filosofia. Como ele fala do Javonte Williams, como ele gostou da escolha, e perfeito, eu achei a escolha também, vai contribuir muito com o Denver Broncos. Então, uma reportagem bem legal. E aí, nesse mesmo dia, o Mike Cleasley trouxe os novos líderes em dinheiro entre os jogadores não draftados, que foram assinados pelos Broncos. Foi o offensive tackle Drew Hillman, que assinou um bônus de assinatura de $25 mil, um salário de $125 mil, totalizando $150 mil garantidos. O tight end Sean Boyer assinou um bônus de assinatura de $15 mil e $110 mil de salário, totalizando $125 mil. O Zach Stevens destacou que, devido a esses tipos de garantias, tanto Hillman quanto Boyer estarão ao menos no practice squad dos Broncos este ano. O Zach Stevens destacou ainda um tweet do analista da NFL, Daniel Jeremiah, acerca do valor das picks feitas pelos times no draft, onde as picks dos Broncos tiveram muito valor, segundo Jeremiah. Os Broncos são a 6ª equipe com maior valor nas picks de todo o draft, totalizando 10 escolhas e 502 pontos, sendo os Panthers o primeiro com 572 pontos em 11 escolhas. Também destacamos a declaração dada pelo George Paton para o George Stoia sobre o Javonte Williams. Ele tem a habilidade única de realmente se destacar em todos os aspectos do jogo de running back. Você faz a chamada da jogada de acordo com o talento que você tem em campo. Com o Javonte lá, nós não estaríamos limitados em fazer nada, porque ele pode fazer tudo. Então, é muito legal ver como o draft do Denver Broncos foi muito bom. Esquecendo a questão da frustração, como eu já falei algumas vezes, de não ter draftado Justin Fields, a nossa classe de calouros foi muito boa, né? Tanto que a gente tem a avaliação do Daniel Jeremiah em pontuação como 6º time com o maior número de pontos. Você pegar o valor posicional, as escolhas, então assim, foi muito bem feito o trabalho pelo George Paton, né? E mais uma vez mostra a dedicação não só do Paton, mas de todo o nosso front office. E aí, na mesma terça-feira, a gente teve uma notícia um pouco ruim, né, que deixou todos nós preocupados, que foi mais uma lesão de Ja'Wuan James, onde ele rompeu o tendão de Aquiles. Isso foi reportado por Adam Schefter, né, falou que a lesão encerrou a sua temporada, e a lesão ocorreu fora das instalações do Denver Broncos. Assim, o salário dele deste ano, de $10 milhões, estaria em perigo, já que o Denver Broncos não é obrigado a pagá-lo, porque ele não estava trabalhando nas instalações do clube. O Troy Rank e o Zach Stevens também reportaram sobre a lesão do James, e o Rank disse que ele estava trabalhando por conta própria. Então a lesão tiraria qualquer garantia que ele tem no seu contrato. Se ele estivesse nas instalações dos Broncos, a lesão estaria coberta. O Zach disse ainda que o James, no começo do ano, estava trabalhando nas instalações dos Broncos, mas devido a desejos
NFLPA, né, que é o sindicato que cuida dos interesses dos jogadores de futebol perante a NFL, ele começou a trabalhar fora. Ele também traz a info do Troy Rank, de que já que a lesão ocorreu fora dos Broncos, o seu salário está em risco, o que não ocorreria se ele estivesse treinando no clube e tivesse lesionado lá. O Zach Stevens reportou ainda uma informação que deixa a gente com mais esperança sobre o Aaron Rodgers, da jornalista da ESPN, Dianne Rossini, onde ela, no programa Get Up ESPN, ela informou que os Broncos continuam a ser o time que ela ouve que serão os mais interessados no quarterback Aaron Rodgers, e serão aqueles que colocarão a maior proposta, o maior valor para Green Bay, para tentar fazer essa troca acontecer. Então, assim, é muito ruim para o Denver Broncos essa lesão do Jawan James logo depois do draft, uma pena para o atleta, a gente fica sensibilizado com o atleta, mas não demos sorte com ele, né? Foi realmente um dinheiro jogado no lixo, muitas lesões, e logo após o draft, estamos agora com uma need de right tackle, temos ali o Calvin Anderson, mas temos uma need. O menos mal é que talvez o Denver Broncos busque esse dinheiro de volta, não pagar, na verdade, esse dinheiro, e ainda busque proporcionalmente uma parte do bônus que já foi pago na assinatura. Então, acho interessante. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Já na quarta-feira, nós tivemos a informação por parte do Mike Cleese que os Broncos estão explorando o mercado de right tackle após a lesão do Jawan James, e que os Broncos fizeram várias ligações antes que o diagnóstico fosse até determinado, e é esperado que eles tragam alguns offensive tackles para a visita nos próximos dias. O Jeremy Fowler reportou que os veteranos Bob Macy e Dennis Kelly estão entre os OTs que visitarão Denver. E o Zach Stevens reportou a info do Holder Stephen de que os Broncos estão muito interessados no offensive tackle Charles Leno, recém-saído do Chicago Bears. O Adam Schefter, agora a gente vai para um assunto um pouco mais polêmico. O Adam Schefter reportou que a NFL enviou um memorando para os times da liga acerca do ocorrido com o Jawan James e o que pode ocorrer caso os atletas prefiram não treinar nas instalações dos times. Eu trago para vocês alguns pontos de destaque deste memorando, onde eles falam o seguinte: a mídia recentemente reportou que o jogador do Denver Broncos, Jawan James, sofreu uma significante potencial lesão que encerra a temporada enquanto estava treinando em uma academia privada, longe das instalações do clube. O salário de $10 milhões do Sr. James, previsto no parágrafo 5º, era totalmente garantido para skill, lesões e questões de cap. Muitos clubes indagaram sobre as implicações contratuais resultantes do fato do Sr. James ter sofrido uma lesão que encerra a temporada enquanto estava treinando fora das instalações dos Broncos. E aí ele continua: lesões sofridas enquanto um jogador está treinando por conta própria, em um local qualquer, sem ser uma instalação da NFL, são consideradas lesões não relacionadas ao futebol e estão fora do escopo de skill, lesão e cap. Tais lesões também não são cobertas pelas proteções encontradas no parágrafo 9 do contrato de jogador da NFL, significando que os clubes não têm obrigações contratuais em prover a continuidade do salário durante o ano que a lesão foi sofrida. Por outro lado, lesões sofridas por um jogador enquanto treinando na instalação do clube, ou como especificamente autorizado por este clube, são consideradas lesões relacionadas ao futebol americano. Sob nosso acordo com a Associação de Jogadores da NFL, os jogadores que sofrem lesões relacionadas ao futebol americano têm direito a proteções significativas, incluindo pagamento de salário, tratamento médico, crédito de pensão, outros benefícios como proteção de lesão, que proverá pagamentos para jogadores em temporadas seguintes à temporada na qual houve a lesão que encerrou a carreira. E eles terminam dando um aviso bem claro. Os clubes são incentivados a lembrar os jogadores da significante proteção contra a lesão, desde que eles decidam treinar nas instalações do clube, e os riscos que eles assumem em escolherem treinar em locais sem ser da NFL. O Mike Cleese repercutiu esse memorando e disse que, com tal memorando, a NFL deixou sua postura muito clara. Ela não quer que os clubes paguem jogadores que se lesionaram treinando longe das instalações do clube. E o memo da liga coloca pressão nos Broncos para não pagar Jawan James e até mesmo recuperar o bônus de assinatura proporcionalmente, né? Então, assim, e aí eu vou terminar aqui. O Zach Stevens reportou que 2 atletas dos Special Teams deixaram os Broncos: o safety Will Parks, que assinou com os Chiefs, e o linebacker Joe Jones, que assinou com os Bucks. Então, assim,
esse memo da NFL deixa bem claro que os Broncos não têm obrigação de pagar esse salário de 10 milhões de dólares de Jawan James e podem, inclusive, buscar proporcionalmente o bônus que foi pago para o atleta, bônus de assinatura. Então, assim, uma lesão que ocorreu fora das instalações do clube, né? Por quê? Porque o atleta seguiu aquele boicote da NFLPA, sugeriu aos seus atletas, ele não vai receber nada. O Broncos não tem obrigação de pagar. Se o Broncos, por livre e espontânea vontade, vai fazer um acordo com o jogador, pagar uma parte, não pagar nada, aí é uma questão do Denver Broncos. Mas a NFL deixou bem claro, o Denver Broncos não tem obrigação nenhuma de pagar o salário, custos médicos, inclusive tem o direito de recuperar uma parte do bônus de assinatura proporcional. Então a situação para o Jawan James é complicada, o jogador rompeu o tendão de Aquiles e ainda pode não receber nada do que era previsto do salário deste ano. E ele ainda deu opt-out ano passado, então complicado. E aí na quinta-feira, o Mike Klis, ele reportou que a NFLPA, que é o sindicato, né, que defende os interesses dos atletas que jogam na NFL, fez uma declaração para os seus atletas respondendo esse memorando enviado pela liga, onde assim falou: foi insensato usar a lesão grave de um jogador como uma tática de assustar, amedrontar, para fazer você voltar correndo para esses treinos. Entramos já em contato com Jawan James. Apesar da ameaça velada, aberta, da designação de non-football injury, né, que é lesão não relacionada ao futebol, Jawan James estava treinando para se manter em forma com o programa recomendado por seu treinador. Clubes que se importam com seus jogadores no passado honraram o contrato de um jogador por simplesmente treinar para se manter em forma. Só que o Mike Klis disse sobre o tema o seguinte: é normal na liga que os times forneçam treinos para os jogadores, desde que cuidadosamente observando que eles são voluntários, não monitorados, e o clube não tem responsabilidade por quaisquer lesões sofridas fora das instalações. Então, assim, a NFLPA está no direito dela, né? Respondeu o memorando da NFL, defendendo os atletas, mas dificilmente Jawan James teria êxito em reclamar por esse salário, caso o Denver Broncos decida não pagar. O jogador fez uma escolha de não treinar as instalações do clube, aí, mesmo tendo todos os protocolos certinho, se lesionou fora das instalações do clube e vai ter que, infelizmente, suportar esses prejuízos, que é o não recebimento do seu salário, caso o Denver Broncos vá por esse caminho. Esse caminho é totalmente aceitável, factível e respaldado pela liga. E aí, o Zach Stevens também trouxe a informação, nesse mesmo dia, né, ontem, que saíram as datas da off-season dos Broncos, onde teremos um minicamp dos rookies dos dias 14 a 16 de maio. Os OTAs serão 24, 25 e 27 de maio, 1, 2 e 4 de junho, 7, 8, 10 e 11 de junho, e um minicamp obrigatório do dia 15 ao dia 17 de junho. E por fim, hoje, né, nós tivemos a informação, através do Mike Klis, que ele reportou que os Broncos colocaram Jawan James na lista de lesões não relacionadas ao futebol americano, encerrando assim sua temporada. Esse é um movimento procedimental que abre uma vaga no roster e que não há determinação ainda se os Broncos farão, o que os Broncos farão em relação ao não pagamento de salário, se vai recuperar bônus de assinatura e o salário de opt-out. Em outro tweet, o Mike Klis ele trouxe os valores que o James tinha previsão de receber: 10,58 milhões de dólares garantidos em 2021, sendo 10 milhões de salários do contrato original. Desses 10 milhões, o James recebeu 150 mil adiantado no ano passado, quando ele deu o opt-out, né? Ele não jogou a temporada passada. E ele também receberia 579.412 dólares pelo 17º jogo, que foi incluído este ano pela Liga. Os Broncos ainda podem recuperar o bônus de assinatura proporcional. Então, aquilo que a gente falou, a questão do Jawan James é complexa, a gente fica triste pela lesão do atleta, nenhum atleta quer se machucar. Demos muito azar, ele também deu muito azar na passagem por Denver, mas eu acho que é bem provável que a passagem dele tenha se encerrado em Denver e que a gente busque agora um jogador veterano no mercado. Temos o Calvin Anderson, mas precisa trazer um veterano no mercado para a linha ficar um pouco mais robusta, um pouco mais firme. E as questões de receber o cap de volta, a gente acha triste pelo atleta, sim, mas pensando na organização e no nosso time, seria muito bom você colocar 10 milhões de cap
para os Broncos, porque os Broncos poderiam fazer o movimento de não só trazer um veterano pagando bem menos, mas também, quem sabe, encaixar um quarterback como um Aaron Rodgers no cap do time, e com 10 milhões a mais se torna muito mais fácil, apesar do nosso cap estar bem tranquilo. Então, galera, foram essas notícias, né? Essa semana foi uma semana, como sempre, com bastante informação, com bastante notícias, alguns boatos, né? E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal do YouTube. Estamos rumo à nossa meta de 1.000 inscritos, então ajudem a gente lá. Sigam as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e quem conseguir, quem for possível, torne-se um apoiador, porque isso ajuda bastante a gente a cada vez trazer um conteúdo muito legal para vocês. Não se esqueçam, está acabando o prazo para vocês encomendarem o seu boné, né? Falem com a Ana, últimos dias para vocês encomendarem o seu boné, depois não teremos mais venda. Lembra que é um produto de encomenda, então a partir do momento que a gente fez a encomenda, não teremos mais peças. Ok, galera? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, deixem seu like e Go Broncos! Valeu, galera!